Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa semana a todos aí. Ressaltando, né, que a gente deve manter a distância possível das pessoas, usar máscara e higienizar as mãos e os objetos para a gente evitar a disseminação desse vírus aí e a nossa contaminação. Bom, retomando aí nossos assuntos, pessoal, vamos falar de escalas termométricas. A gente já falou rapidinho sobre isso, mas vamos rapidamente dar uma passada aí, né? Primeiro, o que é a temperatura? A gente já comentou na sexta, que mede o estado de agitação das moléculas de um corpo, tá? É a medida da energia cinética, ou seja, a energia de movimento dessas moléculas. Quanto mais agitada, maior a temperatura, menos agitada, menor a temperatura. Deixa eu me tirar aqui para mostrar essa outra observação aqui, ó, que não há limite máximo para a temperatura, ou seja, para cima, pessoal, a temperatura pode crescer à vontade, só que para baixo tem um limite, que o limite mínimo de temperatura é o zero absoluto, ou 0 Kelvin, tá? Que corresponde à temperatura de menos 273,15, que a gente arredonda para menos 273. Esse ponto aqui seria o ponto em que a vibração molecular seria a menor possível ou inexistente. Chega a ser nessa temperatura? Não, ainda não, tá bom? Então vamos lá, só para a gente relembrar. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Como que a gente faz para converter escalas termométricas? Então tem aqui, ó, temos aqui 3 escalas termométricas. Celsius, que a gente representa por graus C, Fahrenheit, graus F e Kelvin, que é K. Tá? Então vou trocar a cor da caneta aqui para uma caneta verde. Então vamos supor que a gente escolha uma temperatura arbitrária aqui, que seja a mesma nas 3 escalas. Porque veja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que temperatura é a agitação das moléculas, ou seja, se agita para chegar até essa altura nesse, agita para chegar nesse, agita para chegar nesse. A temperatura, a sensação térmica é a mesma. Essa temperatura que nós chamamos de temperatura na escala Celsius, essa temperatura chamamos de temperatura na escala Fahrenheit, e essa temperatura chamamos de temperatura na escala Kelvin. E agora a gente faz uma jogadinha aqui para descobrir a equação de conversão dessas escalas. Tá? O que a gente faz? A gente pega essa temperatura aqui do meio e faz menos a temperatura aqui de baixo. Então fica temperatura em Celsius menos 0. Aí a gente divide pela temperatura lá do ponto de fusão da água, do ponto de ebulição da água, divide pelo ponto de ebulição da água menos 0. Então fica 100 menos 0. Tá bom? Depois, a gente iguala e faz a mesma coisa para a temperatura para a escala Fahrenheit. A temperatura do meio menos a temperatura de baixo, que no caso aqui é 32 Fahrenheit, que é onde o gelo vira água, tá? Então fica temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido pela temperatura lá de cima, que é 212, quando a água vira vapor na escala Fahrenheit, 212 menos a temperatura aqui de baixo, que é 32. Tudo isso igual ainda à escala Kelvin. Temperatura em Kelvin menos essa aqui de baixo, que é temperatura em Kelvin menos 273, dividido pela temperatura lá de cima, ponto de fusão, ponto de ebulição, desculpa, da água, menos a temperatura lá de baixo. Então é 373 menos 273. 373 menos 273. Resolver as contas rapidamente aqui. Temperatura Celsius menos 0, temperatura Celsius dividido por 100 menos 0, 100. Que é igual
Temperatura em Fahrenheit menos 32 continua a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, 180, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 100, tá bom? Vamos simplificar aqui os valores, pessoal. Então, a gente consegue simplificar aqui, ó, dividir por 10 os três denominadores. E agora nós vamos dividir por 2. Dividir por 2. Dividir por 2. Nós vamos ter que a equação final de conversão de escalas dessas três escalas aqui é a seguinte, que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então tá aí, facinho, facinho, facinho. Agora, pessoal, vamos resolver 3 exercícios aqui, bem fáceis aí, e que esses exercícios são a base para a resolução da atividade que eu vou deixar lá no Conexão Digital, tá bom? Então, primeira coisa, vamos aprender a montar uma função de qualquer termômetro, não só de escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, qualquer termômetro. Então, ele fala, ó, no laboratório, os alunos obtiveram as medidas da altura da coluna de mercúrio e suas respectivas temperaturas. Então, eles viram lá que a temperatura é de 20 unidades de altura, ela dava 10 centímetros, era 20 unidades de temperatura, 20 graus, e 100 graus era 30 centímetros de altura. Ele quer que a gente descubra qual é a função termométrica desse termômetro. O que é a função termométrica? É a função, uma equação, né? Uma equação do tipo Tx é igual a x mais b, onde eu vou colocando todas as alturas e ele vai me dando a temperatura aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver o que dá para a gente fazer aí na letra A. Tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e desenha o termômetro, né? Desenha o termômetro. Então aqui vamos pôr temperatura na escala X, qualquer escala pode ser, e aqui vamos colocar a altura H, tá? Certo? Então, como que fica aí essa... Deixa eu apagar aqui, pronto, TH, tá? Então, vamos lá. Para a altura 10 centímetros, nós teremos uma temperatura de 20 unidades, certo? Para uma altura de 30 centímetros, nós teremos uma temperatura de 100 unidades, certo? A gente vem aqui, temperatura em função da altura é igual a quê? A altura, H. Então, o que a gente faz? Mesma coisa lá que eu fiz da outra vez, pessoal. Ó. Pega o do meio, faz menos o de baixo. Então, vamos lá. Temperatura em função da altura, menos 20. Divide pelo de cima menos o de baixo. 100 menos 20, que é igual, faz a mesma coisa aqui, H menos 10, dividido por 30 menos 10. 30 menos 10. Vamos resolver. Lá em cima vai ficar TH menos 20 dividido por 80, que é igual a H menos 10. H menos 10 dividido por 20, certo? Vamos dividir os dois por 20. Dividir
esse lado por 20 e esse lado por 20, nós vamos obter o quê? Que a temperatura em função da altura menos 20 dividido por 4, 80 dividido por 24, é igual a H menos 10 dividido por 1. Tranquilo? Volta aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? Essa equação fica TH menos 20 sobre 4 é igual a H menos 10. Então, eu vou pegar esse 4 e vou passar multiplicando lá, ó. Só que ele vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar assim, que a temperatura na escala H, certo? Menos 20 é igual a 4 vezes H menos 10. Distribuir aqui, vai ficar que a temperatura H é igual a 4 vezes H, 4H, menos 4 vezes 10, 40, mais 20. Então, a equação final aqui, dessa temperatura aqui, dessa escala termométrica, vai ser TH é igual a 4 alturas menos 20. Isso aqui é a fórmula final desta escala termométrica. Então, se eu descobrir a fórmula final na letra A, agora fica simples eu fazer a letra B. Basta eu pegar, copiar aqui a equação que eu já descobri. TH é igual a 4H menos 20. E ele está falando que a altura agora é 15 centímetros. Então, eu venho, pego esse 15 centímetros e substituo no lugar da altura. Então, no lugar da altura, eu vou substituir o 15. Bem aqui, ó. Bem nesse lugar aqui, ó. Eu vou substituir o 15. Então, fica assim, que TH, temperatura da escala H, é igual a 4 vezes 15 menos 20. TH é igual a 4 vezes 15, 60, menos 20. Temperatura é 40 unidades. Essa aqui é a temperatura de 15 centímetros. Tranquilo? Fácil, né? Lá na listinha lá que eu passei de lição de casa tem uma questão dessa aí, tá bom? Para montar uma escala termométrica. Segunda, essa nós já fizemos já. Temperatura em que as escalas Celsius e Fahrenheit são expressas pelo mesmo valor numérico é, ou seja, temperatura deixa eu apagar aqui. Temperatura na escala Celsius tem que ser igual à temperatura na escala Fahrenheit. Se nós temos a equação de conversão de escalas, que é θ Celsius dividido por 5, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, basta a gente substituir ou esse valor aqui, que é o θ Celsius por θ Fahrenheit, ou θ Fahrenheit por θ Celsius. Já que eles têm que ser iguais, eles têm que ter o mesmo valor, o mesmo número, tá? Então, vamos pegar e vamos substituir esse aqui por θ Celsius, por exemplo, por θ Fahrenheit. Então, fica assim, temperatura em Fahrenheit sobre 5, ó, onde é θ Celsius, põe θ Fahrenheit, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Professor, por que você não colocou aqui θ Celsius, já que θ Celsius é igual a Fahrenheit? Se eu colocasse aqui θ Celsius, o exercício ia ficar igual, não ia ter resolução. Né? Multiplicando cruzado aí, ó. Multiplicando cruzado, esse vezes esse e esse vezes esse, fica assim, 9 vezes temperatura em Fahrenheit, 9 vezes temperatura em Fahrenheit é igual a 5 vezes
tudo isso aqui, ó, não se esqueça disso. Tudo, pessoal, temperatura em Fahrenheit, menos 32. Se você multiplicar os 5 só vezes temperatura Fahrenheit, já vai errar. Então, vamos lá. 9 vezes temperaturas em Fahrenheit é igual, agora tem que fazer distributivo aí, ó. 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 5 vezes 32. Então, vai ficar 5 vezes temperatura em Fahrenheit, 5 temperatura em Fahrenheit, menos 5 vezes 32. Certo? Vem cá, ó. Vou ficar lá, 9 temperaturas em Fahrenheit é igual a 5 temperaturas em Fahrenheit menos. Se fosse 10 vezes 32, daria 320 aqui essa conta, certo? Se fosse 10 vezes 32, daria 320. Se é 5 vezes 32, é a metade de 320, que é 160. 160. Passa esse cara aqui, ó, 9 temperatura em Fahrenheit, passa para lá, ele está somando, não tá? Passa para lá subtraindo, menos 5 temperaturas em Fahrenheit é igual, quem ficou sozinho aqui desse lado, menos 160. Então, 9 temperaturas em Fahrenheit menos 5 temperaturas em Fahrenheit dá 4 temperaturas em Fahrenheit, que é igual a menos 160. A temperatura em Fahrenheit é igual a menos 160 dividido por 4, que vai dar igual a menos 40 graus Fahrenheit. Quer tirar a prova para ver se é verdade? Certo? Você vem aqui e faz o seguinte, ó. Nós sabemos que a temperatura é menos 40 Fahrenheit. Vem aqui, substitui menos 40 e vê o que dá. Vamos pegar lá, θ Celsius sobre 5 é igual a, vou substituir essa temperatura que nós achamos aqui, para ver se é verdade que menos 40 Fahrenheit é igual a menos 40 graus Celsius. Menos 40 menos 32, que é da fórmula lá, né? Menos 40 menos 32, θ Celsius sobre 5, igual a θ Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. θ Celsius sobre 5, θ Celsius sobre 5, menos 40 menos 32. Já vou colocar o valor aqui, menos 72. Menos 72 sobre 9. Só olha a conta aqui, ó. Menos 72 sobre 9. Quanto dá essa conta aí? Tabuada do 9. Dá 8, não é? 8 vezes 9 dá 72, então fica θ Celsius sobre 5 é igual a menos 8, porque é menos 72 dividido por 9. Multiplica cruzado, nós vamos obter que temperatura em Celsius é igual a menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Tranquilidade? Bico, né, pessoal? Fácil. Então, vamos lá, o último exercício. Esse é da UEL, lá em Londrina, Faculdade Pública. Está falando assim, ó, uma escala termométrica arbitrária X, está aqui, ó, no eixo Y, está relacionada com a escala Celsius, que está aqui no eixo X, conforme o gráfico ao lado. As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são respectivamente. Então ele quer saber as temperaturas de fusão do gelo, certo? O que é a temperatura de fusão do gelo? É 0 graus Celsius. E ebulição da água, que é 100 graus Celsius na escala X. Ele quer saber a temperatura de 0 graus Celsius, 100 graus Celsius na escala X. Pessoal, leitura de gráfico. Então, ler gráfico. Vamos aprender aqui, retomar, ler gráfico. Certo? Como que lê gráfico? Então, é o seguinte. Quando eu quero ler a curva, está aqui, ó, essa aqui é a curva, estou passando uma caneta em cima dela. Quando eu quero ler um ponto na curva, quando eu quero ler ele
na escala dele, eu olho para o eixo dele. Então, esse ponto aqui, na escala graus Celsius, ele vale 50. Na escala x graus x, ele vale 100. E esse ponto aqui, na escala, o que é o mais difícil? O que confunde? Na escala Celsius, ele está bem em cima do ponto dele, que é o ponto 30. E na escala graus x, é só olhar para ele lá. Ó. Aqui eu não olhei para lá, aqui eu olho também. Então, ele vai estar no 0 grau x. Então, eu já consigo montar a relação entre as escalas. A escala Celsius e a escala x, que é essa aqui que ele deu para a gente, graus x. O que eu sei? Que na escala Celsius, quando eu tiver 30 graus na escala Celsius, eu vou ter 0 na escala x. Então, quando eu tiver 30 na escala Celsius, eu vou ter 0 na escala x. Tá? 0 graus na escala x. Quando eu tiver 50 na escala Celsius, eu vou ter 100 na escala x. Pessoal, olha que interessante. Essa questão dá para resolver sem fazer conta. No vestibular tem que resolver rapidão no Enem, né? Dá para resolver só por raciocínio lógico aqui essa questão, não é? Veja bem aqui, ó. Qual é o intervalo que nós temos aqui? Nós temos um intervalo aqui de 30 para 50, de 20 graus Celsius, certo? Enquanto nós temos 20 graus Celsius aqui, aqui nós temos quantos graus Celsius? 100 graus Celsius. Ou seja, a cada 20 que aumenta aqui, aqui aumenta 100, ou seja, 5 vezes mais. Como eu tenho a escala Celsius assim, ó, vou redesenhar a escala Celsius um pouquinho maior agora, ó, pegar aqui o 30, pegar o 50 aqui, pegar o 100 na escala Celsius, certo? E aqui vou pegar o 0 na escala Celsius, graus Celsius. Vamos desenhar aqui também de novo a escala x, graus x. Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, que é o 30, na escala x vale 0. Nesse ponto aqui, na escala x vale 100, certo? Pessoal, se eu subir 20 aqui, subir o 100 aqui, se eu descer 20 aqui, vai descer 100 para cá, certo? Então aqui, desculpa, não é 20, né? Se eu descer 20 graus, então aqui vai ser 10, o sono. Se aqui eu colocar 10, ou seja, desci 20, aqui vai descer 100, então vai ser menos 100. Para chegar no zero, que é o ponto de interesse, vou descer mais 10. Se quando eu desço 20, desce 100, se eu descer 10, vai descer 50. Então, o ponto aqui é menos 150. Olha lá para a alternativa. Vamos ver se tem alguma alternativa que tenha 150. Ah, não. C tem 150. Matou, pessoal. Acabou. Não precisa nem para fazer a próxima. Tá? Passa para a próxima questão. Mas vamos lá conferir para ver se bate, né? Então é o seguinte. Aqui a cada 20 que sobe, aqui sobe 100, certo? Então vamos lá. Subiu para 70, subiu 20. Aqui subiu para 200. Subiu para 90, aqui subiu para 300. Subiu 20, subiu 100, aqui de 90 para 100 vai subir 10. Vão subir 10 graus, então aqui vão subir metade de 100, que é 50. 350 graus. Alternativa C de Corinthians. Tá bom? Bom, professor, mas você fez muito rápido. Faz de novo a formulinha lá e vamos ver, vai. Se eu fosse fazer com calma na sua prova. Porque no vestibular não dá tempo, professor. No Enem não dá tempo. Então, vamos lá. Coloca as duas escalas aqui. Escala graus Celsius e escala graus X. Coloca ela aqui.
Coloca os valores que a gente sabe, que a gente viu aqui no comecinho, ó. 30 graus Celsius é 0 graus X, 50 graus Celsius é 100 graus X, tá? Coloca o valor aqui, temperatura em Celsius, coloca o valor aqui, temperatura X, e aí faz aquela baboseira toda lá, ó. Esse menos esse, temperatura em Celsius menos 30, dividido por esse menos esse, 50 menos 30, que é igual a esse menos esse, tx menos 0, dividido por esse menos esse, 100 menos 0. Resolvendo as continhas aqui agora, pessoal. Temperatura em Celsius menos 30, dividido por 50 menos 30, 20. Que é igual a temperatura em X menos 0, Tx, dividido por 100 menos 0, 100. Tá? Divide tudo por 20, divide isso aqui por 20, divide isso aqui por 20, tá bom? Vamos ter aqui no final, nós vamos ter a equação de conversão entre essas duas escalas. Temperatura em Celsius menos 30 dividido por 1 é igual a temperatura na escala X dividido por temperatura na escala X dividido por 5. Ou seja, 5 vezes a temperatura em Celsius menos 150 é igual a temperatura em X. Certo? Então, essa aqui é a equação de conversão de escala. Ele quer saber, na escala X, pessoal, ele quer saber na escala X o ponto de fusão do gelo, ou seja, 0 graus Celsius, quando o gelo começa a virar água. Só você pegar aqui nessa equação 5Tc menos 150, substituir esse cara aqui por 0, vai ficar Tx é igual a 5 vezes 0 menos 150, 5 vezes 0, 0, menos 150, menos 150 graus X. E ele quer saber Tx para o ponto de ebulição da água. 5 vezes 100, que é a temperatura em Celsius para a ebulição da água, menos 150. Tx é igual a 5 vezes 100 é 500. 500 menos 150 é igual a 350 graus X, que não é Celsius, é X, né? 350 graus X, letra C. Demora muito mais assim do que fazendo pelo raciocínio lógico. Belezinha, galera? Então é isso. Tem 3 atividades para vocês fazerem lá e as 3 são baseadas nesses exercícios que eu fiz aqui. Belezinha? Fácil, fácil. É isso. Boa semana, bom trabalho a todos.